Boa noite, Kelly. Fala comigo. Kelly. Você não pode me deixar sozinho aqui uma hora dessa. Kelly, por que você não quer falar comigo? Ou então você vai escrever aqui nesse negocinho aqui para nós. Aí, que beleza. Tá me ouvindo bem aí? Pois é, então você pode ligar esse microfone aí, porque ninguém aguenta isso não. Hoje é quinta, né? Com cara de sexta. Pois é, estou ouvindo sim, então beleza. Então, enquanto eles não vão chegando, o que eu vou fazer? Hoje, nós vamos corrigir aquele exercício e dar andamento nos nossos estudos estatísticos, tá certo? Então, vamos lá. O que está acontecendo com esse povo hoje, gente? Eu não aguento isso. Meu Deus do céu. Vamos lá, você vai me ajudando então, tá, aqui? Por favor. Vamos lá. Então, o exercício, eu fiz uma coisa bacana. Presta atenção para vocês entenderem isso aqui. Eu peguei esse aqui dessa moça que... ela chegou para me ajudar aí, ó. Franciele, boa noite. Fala comigo, Franciele. Boa noite, Augusto. Fala comigo, gente. Vocês têm que falar comigo. Ô, Franciele, você pode falar, porque eu peguei foi o seu aqui mesmo, aqui, beleza? Mas vocês não conversam comigo, eu não sei por que vocês não conversam comigo. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa aqui. Boa noite. Estou ouvindo, sim. Fala, Franciele. Por que você não quer falar, Franciele? Você abriu esse microfone. Augusto, fala comigo, Augusto. Tá, então bom. Vocês não querem falar comigo mesmo? Misericórdia para isso. Então bom. Eu vou fazer o seguinte. O que eu fiz? Tem gente que fala que tudo na vida é estatística. Aí, partindo desse pressuposto, a gente vai chamar que tudo na vida pode, a gente pode separar algumas coisas como... Uai, o que é isso aqui, Augusto? Mandou para mim agora. Deixa eu ver aqui. Augusto, top. Escreve aqui, boa noite. Obrigado. É o Augusto mesmo? É, isso. Isso. Pois é. Nós vamos descobrir uma coisa agora, estatisticamente falando, sobre isso. Vamos descobrir, nós vamos falar sobre isso agora. O que é? É uma atividade mais simplesinha, mas não tem problema não. Assim que a gente começa a caminhar. Então tá. Esse aqui foi aleatório esse estudo, tá, gente? Aí, ó, as palavrinhas já vão se encaixando. Foi um estudo aleatório que eu decidi fazer aí. Tem mais gente, essa campainha aqui é porque tem mais gente chegando. Ronaldo, é isso mesmo. Ronaldo, você não me enviou exercício esse aí hoje, não, Ronaldo. Você nunca deixa de enviar. Não vai ter problema, não. Vamos lá. Olha só, o que eu fiz? Lá depois que a gente terminar essa aula aqui, vocês vão ver que vai estar esse conteúdo aqui. Quer falar, Ronaldo? Você abriu o microfone aí ou não? Tá tranquilo. Deixa eu ver aqui. Sem problema. Tranquilo, Ronaldo. Tranquilo. Olha só. O que eu fiz? Porque vocês acham, gente, que às vezes aí não olha as coisas, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar, ver como é que vocês estão caminhando, como é que está procedendo, tudo certinho, tudo bonitinho, mas não para vigiar, não, é só para a gente estar, né, naquela caminhada nossa aí de evolução mesmo, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Aqui a Franciele, né, com todo respeito, né, com toda a admiração que eu tenho a ela e a todos vocês, o que eu fiz?
Eu peguei o dela e coloquei aqui para a gente ir discutindo, tá certo? E peguei um outro, de uma outra aluna, coloquei no material que eu vou colocar lá, material de aula. Então, vão ter esses dois materiais. Aí, vocês vão comparar todos. Vocês vão comparar o que vocês fizeram aí, ou que ainda vão fazer, ou que, infelizmente, vão copiar, que não é o ideal. E depois, a gente vai fazer uma média. Não, não é média ainda não, mas eu já vi aqui que fizeram média. Importância. Média não é comigo, não, viu, gente? Média é média aritmética. Simples. Aí, beleza. Vocês vão ver como é que a coisa funciona bem. Vocês vão ver. Se a grande maioria fez, se a grande maioria copiou, se a grande maioria plagiou, se a grande maioria colocou fonte, como? Examinando documento por documento. Qual que vai ser a base de dados de vocês? Esse e o outro arquivo, que daqui a pouquinho eu mostro como que eu coloquei lá para vocês. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Vocês estão rindo? Ô, Vitória, você não. Pode ligar esse microfone seu aí, Vitória. Boa noite aqui. Para mim não serve, não, você fala toda hora. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá. Vou deixar aqui do lado. Se não me atrapalhar, vou deixar aqui. Não dá nada que ele atrapalha. Se piscar aqui, eu respondo. Então vamos começar. Então, ó, encontre a moda dos seguintes números. Então, desse raciocínio da Franciele, ela falou que a moda é o 4. Por que, que é o 4? Porque que é o 4? Porque é o elemento que mais se repete nessa sequência de números. Tá certo? Depois pediu a moda dessa outra sequência de números. Beleza. Ela colocou aqui que é o 12, que é o que mais aparece. Só um conselho. Os que eu vi, tem gente que colocou em ordem crescente ou ordem decrescente. E um exemplo, o 12 apareceu 1, 2, 3, 4, 5. Quando vocês colocarem isso, e se tratando de um fenômeno estatístico, coloquem sempre o número de vezes que ele aparece. O que eu quero dizer? Apareceu 5 vezes, na sequência crescente ou decrescente, coloca os 12 lá 5 vezes. Agora, quem prefere fazer assim e acha que não vai errar, beleza, não tem importância. Aí ela pediu, nós falamos aqui, pediu a moda, outra sequência. Então, 93, apareceu 2 vezes. Moda da sequência de baixo, 7, também, porque apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Tranquilíssimo. A moda da última sequência, 809, que apareceu 1, 2, 3 vezes. Beleza. Então, até aqui, caminhando. Bem, vamos para frente. Encontre a mediana dos seguintes elementos. Então, aqui ela já colocou em ordem e diz que a mediana é o 3, porque a mediana, eu vou chamar aqui, ó, é o intervalo que aparece mais vezes entre o lado esquerdo e o lado direito. Está correto o que eu estou falando? Se estiver errado, aí depois vocês me corrigem. A mediana da letra B. Ela colocou que é o número 11 e 12, e ela somou 11 mais 12 e dividiu por 2, fazendo uma média, falou que a mediana dessa sequência é 11,5. Fala comigo ali, ou escreve se isso está certo ou se está errado para mim. Fala comigo, gente. Fala comigo, gente, se esse negócio está certo ou está errado.
Ô, gente, vocês têm que falar comigo. Ou então escreve aqui, ó, cadê o chat? Escreve lá no chat se está certo ou se está errado isso aqui. Eu vou falar comigo mesmo, né? Mas tá bom. Mas Pode eu falar. errei, Paulo. Eu fiz e depois eu vi na unidade que era desse jeito aí que a Franciele fez. Tá certo. O seu, Vitória, vai estar lá no material que eu vou disponibilizar. Então, você já corrige. Não tem importância, não. Tá vendo como é que é importante a gente sempre conferir o que vocês fazem, o que está lá na UA e no material que eu faço para melhorar aquilo que vocês já fizeram. Tá certo? Vamos lá. Então, aqui da seguinte forma, ela pegou a sequência, os números que estão no meio da sequência, achou a mediana dos dois. Fez uma média aritmética simples aqui. Também está correto. E, por último, letra E, ela me disse que a mediana é 96 e 106. Fez a média simples, a mediana desse intervalo, 99. Vamos para frente. Aí a gente fez aquela tabelinha simples, não foi isso? Então, qual o percentual médio da margem de lucro? Então, quando falar a média, a gente já sabe que somam-se todos os valores. Olha aqui. Olha aqui. O meu computador mesmo me atrapalha. Olha aqui. Somam-se todos os valores e dividem pelo número de elementos que estão incluídos na coluna desses valores. Então, 59,5 mais 29,6 mais 23,8 e assim até chegar ao 74,2 e divide pelo número de elementos da coluna. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o percentual, 42,94. Beleza. Aí, a gente revendo matéria lá de trás. Qual a porcentagem da porcentagem de empresas que operam na Bolsa NEI? Então, essa Bolsa NEI está aqui, ó. O que é isso? Vamos ver o que ela fez aqui. Então, a Bolsa NEI, 7,2. Tem quantas? Não. Bolsa NEI são quantas? São dois aqui, ó. São duas empresas que participam. Certinho. Então, no total de 7 empresas, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que eu acho que isso está errado, gente. Por quê? Presta atenção. Não, está certo. É porque ela fez por empresa, ela não fez por bolsa. Então, ela usou 7 empresas podem operar em 100% em bolsa. Tá certo? E 2 para X. Então, ela falou que na NEIS é 28,57%. Alguém achou alguma resposta diferença dessa? Fala comigo. Pode falar ou escrever no chat aqui. Eu fiz diferente, Paulo. No caso, eu calculei usando a média das empresas. Eu achei que era para calcular a porcentagem de relação ao lucro na média das empresas. Você fez esse aqui com esse aqui. Eu fiz, no caso, somei a média das empresas da ANAS e dividi por 2, né? Que eram as duas. Quanto que deu? Deu 23,7. Mas aqui não, ó, porque ela quer saber só os que operam nessa bolsa aqui. Ó. Por isso que o seu não está certo. Mas isso é simples de fazer, de consertar depois, porque é errando que a gente conserta. Mesma coisa, qual a porcentagem de empresas com capitalização de mercado abaixo de $100? Ela usou o mesmo critério. 7, 100% e 3 para X.
42,86% dessas empresas estão operando abaixo de $100. Vamos lá. Se tiver contestação das respostas, vocês me avisem. Não tem problema que a gente discute. A intenção da estatística é essa mesmo. Aí vem lá. De cara, eu sei que isso aqui ela copiou. Mas por que não tem importância ela copiar? Porque ela usa a fonte. Tá aqui. Mas vamos lá. Tipos de variáveis são as variáveis quali e quant, não tem importância. Variáveis qualitativas exprimem qualidade das amostras ou das populações. Quantitativas, o número variável dessas amostras ou dessas populações. Sem problema nenhum. Aí agora vem o problema. O problema não vamos resolver tudo. Como podemos definir medidas de variabilidade ou dispersão? Então, olha só. Medidas de dispersão são parâmetros usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. A utilização desses parâmetros torna a análise de uma amostra mais confiável, visto que as variáveis de tendência central, que são média, moda e mediana, muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados. Por quê? Essas três coisinhas aqui podem camuflar resultado que, às vezes, você quer ver na tabela toda, que é nesse exemplo aqui de cima. Às vezes, você não quer ver só o percentual da margem de lucro bruto, médio, você quer ver tudo, que é a tabela toda. Por isso que ela colocou aqui, a palavrinha homogeneidade, sem problema. Aí vem qual a principal característica do desvio padrão. Eu achei beleza demais a resposta que ela colocou, porque eu não pedi como é que faz o cálculo do desvio padrão, porque nós vamos fazer cálculo de desvio padrão? Vamos, daqui a pouquinho. Então, olha lá. O desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme ou não. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados, ou seja, mais concretos são os dados. A hora que a gente começar a fazer esse cálculo aqui, exatamente, a hora que a gente começar a fazer cálculo, vocês vão ver por que tem fundamentação essa resposta aqui ao se aproximar de zero. Tá certo? Beleza. E a última, quais são as principais de dados absolutos e dados relativos? Vocês podem perceber que eu perguntei só a parte teórica, a parte prática a gente vai fazer junto. Então, tá lá. A coleta indireta gera dois tipos de dados, dados absolutos e dados relativos. Dados absolutos são aqueles que se obtêm diretamente da fonte, sem nenhuma manipulação, apenas uma contagem ou medida de dispersão. Dados relativos são obtidos por meio de cálculos matemáticos, esse aqui vai interessar bastante para a gente, ou seja, são os resultados de especificação por quociente, que toda vez que fala em quociente, vocês vão pensar que é uma razão ou uma fração de dados absolutos. Tá certo? Então, aqui, fechou a partezinha, deixa eu ver aqui, fechou a partezinha dos exercícios. Assim que terminar, eu posso. Vamos lá, vou interromper para mostrar o que eu fiz, para vocês entenderem. Espera aí, só um pouco. Vou interromper. Aí agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Quer ver? Só um minutinho aqui, só achar uma coisa aqui. Que a primeira eu não abri, mas eu vou abrir só para mostrar. Olha só como é que eu fiz, para vocês entenderem como é que funciona logo que a gente começa a estudar estatística mesmo. Vou aqui mostrar para vocês. Olha só.
Primeiro eu quero a 3. Ó. Essa aqui, ó, foi a outra coleguinha nossa que fez, mas ela já falou que foi ela mesma, foi a Vitória. Então, eu coloquei aqui, ó, presta atenção, só para vocês verem a hora que estiver lá no ambiente. Olha lá. Resolução dos exercícios. Aí eu coloquei o da Vitória. Aí vocês vão comparar e ver lá se tem alguma diferença. A Vitória já falou que tem, é só corrigir. Então, temos 2 materiais de apoio para a gente pegar como dado. Tá vendo? Deixei bonitinho aqui, ó, igual ela fez. Compara-se os 2 e depois a gente tem a gente tem as comparações, beleza? Vamos montar os 2 materiais lá. Aí, agora, hoje, nós vamos para a parte que eu falo que é faca na caveira, que é matéria. Vamos lá. Então, o que eu fiz? Como eu pedi 2 conceitos, coloquei para vocês depois compararem também, só que vocês já fizeram. Vocês já fizeram o... Gente, eu vou ficar doido qualquer hora dessa. Eu estou dando aula. Eu estou dando aula. Aí, aqui eu só contextualizei os tipos de variável. A gente vai trabalhar com variável contínua, variável discreta. Esse autor fala que a cada fenômeno corresponde a um número de resultados possíveis. Aí aqui eu vou te mostrar como é que funciona variável e os tipos de fenômeno. Olha só, para o fenômeno sexo, são 2 os resultados possíveis, sexo masculino e sexo feminino. Aqui, ó, são sexos concretos. Não tem jeito da pessoa não ser masculina e não ser feminina. Ou ela é isso, ou ela é isso aqui. Para o fenômeno número de filhos, há um número de resultados possíveis expressos através dos números. Ou seja, a gente está falando apenas de números naturais. Então, de 0 até infinito. Vocês vão entender por quê. Porque aqui, ó, a gente não está fechando um fenômeno com números naturais. Números naturais poderia ser 1,5? Fala comigo. 1,5 pode? Números naturais. 1,5 pode ser número natural? Fala comigo, gente. Vocês vão ficar com dúvida lá. Vamos lá. Então, depois de feito isso, como eu pedi para vocês, vocês vão olhar bonitinho. Então, tem o conceito. Tem o conceito, não. Tem a subdivisão das variáveis. Qualitativa e quantitativa. Qualitativas são expressos por atributos. E quantitativas são expressos em números, como a Franciele colocou no nosso exercício. Beleza. Aí agora vem uma coisinha legal para nós. Eu coloquei uma variável quantitativa que pode assumir, teoricamente, qualquer valor entre 2 limites, recebe o nome de variável contínua. Então, variável contínua. E uma variável que só pode assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável recebe o nome de variável discreta. Então, variável quali, variável discreta. Variável quanti, variável contínua. Tendo dúvida, você fala para mim que eu paro. Então, assim, o número de alunos de uma escola pode assumir qualquer um dos valores dos conjuntos, naturais de 1 até infinito, mas nunca os valores como 2,5 ou 3,78, porque isso
não são considerados números naturais. Então, trata-se de uma variável discreta. Beleza. Já o peso dos alunos é uma variável contínua, pois um dos alunos tanto pode pesar 72 como 72,5 quilos, ou 72,54 quilos, dependendo da precisão da medida. Então, variou é contínua, não variou é discreta. Vamos embora. Geralmente, as medições da origem a variáveis contínuas e as contagens ou numerações a variáveis discretas. Então, sintetizamos e fechamos o estudo sobre variáveis. Designamos as variáveis por letras latinas, em geral as últimas, x, y, z, quando a gente for usar exemplos. Tá certo? Vamos fazer isso. Então, a primeira parte, para a próxima aula. Cite 3 ou mais atividades do planejamento empresarial em que a estatística se faz necessária. Depois, considere o experimento de selecionar os alunos que perderam média numa sala de 50 indivíduos. Defina uma variável aleatória que represente os alunos que não obtiveram média. Quais os valores a variável aleatória pode assumir? E a variável aleatória é discreta ou ela é contínua? Dentro desse exemplo aqui, que é o nosso ou a nossa base de estudos. Beleza? 3. Considere o experimento de um trabalhador que monta um produto, qualquer que seja o produto. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Definir uma variável aleatória que represente o tempo necessário em minutos para montar o produto. Quais os valores a variável aleatória pode assumir e quais valores a variável contínua e a variável aleatória é discreta ou é contínua? Aí a pergunta que pode surgir ou a dúvida que pode surgir. Quem vai delimitar o tempo é vocês. Se o tempo tiver quebrado, vocês respondem isso aqui. Agora, se o tempo só tiver em horas, resolve o problema da resposta de vocês. Tá ok? Vou lá de novo agora bonitinho. Exercício 4. Uma série de experimentos e as variáveis aleatórias correspondentes são listados a seguir. Em cada caso, identifique os valores que a variável aleatória pode assumir e estabeleça se a variável é discreta ou contínua. Letra A. Fazer um exame com 20 questões. Avaliar variável aleatória, vocês vão estabelecer, e a fonte, número de questões respondidas corretamente. Tem jeito de responder correto uma questão e meia, 2,5, 3,5. Vocês vão definir o parâmetro do estudo de vocês. Primeira coisa. Letra B. Observar os carros que chegam a um posto de pedágio durante 1 hora. Vocês vão pensar isso e escrever. Número de carros que chegam ao posto de pedágio. Aí vocês já vão ter a base de falar o tipo que é a variável. Porque existe chegar a meio carro? Não existe. Vocês vão entendendo direitinho por quê. Fazer auditoria de 50 declarações de imposto de renda. Beleza. Número de declarações que contém erros. Todo estudo que for feito aqui, vocês vão definir o que pode ser pautado dentro do estudo. Exemplo, pode fazer auditoria de 50 declarações, sendo que dentro dos estudos, vocês podem fazer um estudo de uma declaração incompleta?
Vocês vão delimitar esse estudo que vocês vão fazer aqui para mim também. Observar o trabalho de um empregado. Número de horas não produtivas em um dia num trabalho de 8 horas. Mesma coisa aqui, para vocês entenderem certinho como que funciona o processo de aleatórias, o processo de variáveis aleatórias, discretas ou contínuas. Pesar o carregamento de produtos e aqui o número de quilos. Aí vocês vão fazer esse quadrinho bonitinho aqui, pode abrir uma aba mostrando o tipo de estudo que vocês estão fazendo e o tipo de estudo que vocês estão delimitando dentro desses 5 exemplos aqui. Tá certo? Então, isso aqui é para a próxima aula. Continuando, a gente falou muito de população e de amostra. Então, para a gente fechar os raciocínios das UAS, eu vim falando para vocês o que é população e amostra. Vamos lá. Ao conjunto de entes portadores de pelo menos uma característica comum, denominamos população estatística ou universo estatístico. Assim, os estudantes, por exemplo, constituem uma população, pois apresentam pelo menos uma característica comum. São o que estudam. Olha lá, então a gente delimitou, né, o estudo. Vamos lá. Assim foi mais fácil. Ao definir uma população, a característica comum escolhida deve ser bem definida. Por quê? Quando se define bem uma população e escolhe bem a característica comum daquilo que se vai fazer, o estudo fica concreto e de fácil interpretação para quem vai ser apresentado esse estudo. Tá certo? É necessário existir um critério de constituição da população, ou seja, tem que ter uma especificação. Aí eu venho falando para vocês, válido para qualquer pessoa, no tempo ou no espaço. Por isso, quando pretendemos fazer uma pesquisa entre os alunos da escola de primeiro grau, precisamos definir quais são os alunos que formam o universo desse estudo aqui. Aí eu vim aqui, os que atualmente ocupam as carteiras da escola, ou devemos incluir também os que já passaram pela escola. E isso vai depender de vocês e do estudo que vocês estão se propondo a fazer estatisticamente. Beleza? Vamos lá. Na maioria das vezes, por impossibilidade ou inviabilidade econômica ou temporal, limitamos as observações referentes a uma determinada pesquisa a apenas uma parte da população. Por quê? Porque se você não ter dados para estudar aquela população e limitar aquele estudo, o seu estudo é fragilizado e o seu estudo não é considerado um dado estatístico confiável. Beleza? A essa parte proveniente da população em estudo chamamos de amostra. Então, a gente pode falar que a amostra é uma parte escolhida da população estudada. Tá certo? Vamos lá, bonitinho na parte conceitual. Uma amostra é um subconjunto finito de uma população, ou seja, ela tem um número certo e um fenômeno certo de coisas que a gente vai estudar e agora calcular. Beleza? A estatística indutiva tem por objetivo tirar conclusões sobre as populações, com base em resultados verificados em amostras retiradas dessa população. Então, aqui, ó, eu venho mostrando para vocês que quando se delimita a população, tem-se o estudo das amostras retiradas desse conjunto de estudo que a gente está chamando na amplitude total
de amostra. Excelente. Aí agora a gente caracteriza. Cálculo do tamanho da amostra para amostragem. O primeiro a gente chama de amostragem aleatória simples. Mas aí, Paulo, o que é isso? Está aqui, ó. Parâmetro, característica da população. Estatística, característica descritiva de elementos de amostra. Estimativa, valor acusado por uma estatística que estima o valor de um parâmetro populacional. Erro amostral, diferença entre o valor que a estatística pode acusar e o verdadeiro valor do parâmetro que se deseja estimar. Isso aqui é muito importante dentro de um estudo estatístico, tá certo? E depois a gente vem com o erro amostral tolerável. É aquela coisinha que a gente fala, que quando vai se estudar um fenômeno, a gente pode obter erros não perceptíveis que não atrapalham a interpretação descritiva daquele estudo. Tá certo? Vamos lá. Agora vem para a parte boa. A gente começa agora a fazer conta. Olha como é que fica legal. Nossa, não, ficou pior. Nossa. Fórmula para o cálculo do tamanho da amostra. Então, a gente vai chamar de Nzão, o tamanho da população. É zero, erro amostral tolerável. N0, primeira aproximação do tamanho da amostra, que a gente tem que o N0 é igual a 1, dividido por Ezinho 2, E elevado ao quadrado, que é o Ezinho. N sem o Ezinho, sem o zerinho, é o tamanho da amostra. Então, o N é o N vezes o N zerinho, dividido pelo N, que é o tamanho da população, mais o N zerinho, que é a primeira aproximação do tamanho da amostra. Beleza, fala assim, Paulo, mas como é que fica isso? Olha só. Exemplo para o cálculo do tamanho da amostra. Então, a gente tem que o N, que a gente chama do tamanho da população, 200 famílias. Que o E0, que é o erro amostral tolerável, é 4%. Então, a gente tem que o E0 é igual a 0,04. 4 dividido por 100. O N0, primeira aproximação do tamanho da amostra, 625 famílias. O N, tamanho da amostra corrigida, que é o que a gente vai calcular agora. Então, na fórmula do N, que é o tamanho da amostra. Olha lá, 200 vezes 625, dividido por 200 mais 625. 125 mil dividido por 825. Então, o tamanho da amostra corrigido, 152 famílias. E se a população fosse de 200 mil famílias? A gente vai mudar, no lugar de 200 famílias, só vai mudar para 200 mil famílias. Então, quer dizer que se aumentando o número do Nzão, que é o tamanho da população, a gente vai ter um resultado maior do fenômeno estudado, que no caso aqui são famílias, tá certo? Agora vamos devagarzinho. Esse bonitinho aqui, olha só como é que o negócio vai ficar top. E eu vou colocar no grupo nosso lá agora, quer ver? Só um minuto.
Eu não vou falar que é conto sexto hoje, não, tadinho, mas é conto 4. Olha lá que bonitinho. Vê se todo mundo recebeu a fórmulazinha aí para nós. Vê se está lá. No grupo. Fala para mim se chegou aí. Fala comigo, gente, se chegou esse troço aí. Chegou, gente? Vocês vão ter que fazer conta, gente. Fala comigo, Chegou. gente. Chegou, não chegou, Vitória? Sim. Chegou? Então, beleza. Então, agora é com vocês aí, ó. Olha lá. Numa empresa com 1.000 funcionários, deseja-se estimar a percentagem ou porcentagens dos favoráveis a certo treinamento. Qual deve ser o tamanho da amostra aleatória simples que garanta um erro amostral não superior a 5%? Tentem fazer aí para mim, por favor. Vamos lá, gente. Top. Agora é vocês. Valeu, Ronaldo. Eu estou esperando. Eu vou interromper o vídeo aqui. Não, vou deixar, só vou pegar um carregador aqui. Vocês podem tentar aqui, senão desliga aqui. Aí. Eu estou aqui, gente. Vai lá. Eu já voltei, viu, gente? Vocês não fazem hora comigo, não. O que tiver prontinho aí, vocês me contam. Vou deixar o bate-papo aqui. Se tiver dúvida, vocês falam comigo. Quando for acabando, vocês vão me avisando aí que a gente vai comentando. A única coisa que não pode fazer é falar que não tentou, senão eu vou ficar triste. Tem que tentar. Por favor. Estatística é um troço que é bem feita. Vocês vão ter isso aí pro resto da vida e vão usar em contabilidade, vocês vão ver. Eu vou trazer isso para a gente depois. Tá pronto aí, gente? Eu fico ansioso.
silêncio. Já pensou, gente, se em sala de aula fosse esse silêncio aí? Que bacana que ia ser. Eu ia achar maravilhoso. Mas está demorando, então é sinal que o trem está indo bem. E que é bom. Eu estou fazendo aqui também, vocês acreditam? Tem a resposta lá, mas eu estou fazendo aqui para conferir também. Como é que está a situação aí, gente? Fala comigo, gente. Vocês têm que falar comigo. Ou escreve aí. O resultado pode dar número quebrado? Pode. Pode. Então, vamos conferir aqui já. Quem conseguiu? Fala comigo, gente. Fala comigo. Eu fiz, Paulo, não sei se está certo. Eu sei, mas não deixou triste, não. Quem conseguiu mais? Fala comigo. Você terminou, Franciele? Quem mais aí? Porque os outros não falam comigo. Escreve aqui para mim. Vitória quer. Ana Luísa, você fez aí, Ana Luísa? Fala comigo. Terminei, Franciele terminou. Quem mais? Não fica parecendo que eu falo só com vocês duas, mas não é porque vocês, os outros, não falam. Vocês entendem isso, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Vou mostrar. Ver se eu errei, ou se nós erramos. Então, nós temos que Nzão ou N maiúsculo é 1.000 empregados. Confere? Vamos fazer dessa parte assim antes. Confere ou não? Fala comigo, gente. Aqui, ó. Vou pôr aqui. Sim. Confere. Isso, beleza. Vamos lá. Certo. Não tem importância, não. Pode escrever. Eu abri o bate-papo aqui, ó. Aí, deixa eu ver só um lugar que não vai me atrapalhar. Porque senão eu não consigo ler. Vai ser aqui mesmo. Aí, ó. Ótimo. Pode ir respondendo, tá? E escrevendo, quem tiver. Então, o que é o E0? Erro amostral tolerável. 5%, então a gente tem que o E0 é 0,05. Confere? Beleza, Franciele?
E nós temos que o N0, o que é o N0? Vamos conferir. N0, primeira aproximação do tamanho da amostra. N0, 1 dividido por 0,05 ao quadrado, que dá 400 empregados. Confere? Vão comigo também, Ana Luiz. Vê se confere para mim o N0. Top. E o Nzinho, tamanho da amostra, que aqui a gente tem a fórmula dele. Correto? Vamos lá, então. É o que a gente quer, né? 100 vezes 400 dividido por 1.000 mais 400. Então, qual que é a pergunta para a gente interpretar o resultado? Numa empresa com 1.000 funcionários, deseja-se estimar a percentagem dos favoráveis a acerto ao treinamento. Qual deve ser o tamanho da amostra aleatória simples que garanta um erro amostral não superior a 5%? Qual que é o tamanho da amostra? 286 empregados. Confere, digita ou fala para mim se confere o resultado. Confere. Ótimo. Agora, eu não entendi, Franciele, por que o seu deu o número quebrado que você falou? Qual o número quebrado que o seu deu? Fala comigo ou escreve ali. O meu deve ser igual ao meu, Paulo, porque o meu deu 285,7. Ah, não, beleza. Deixa eu ver aqui. Nesse caso, o N0 é porque é 1 dividido por 0,05 ao quadrado. Isso mesmo. Confere a conta, Ana Luísa, por favor. Primeiro, você faz aqui, 0,05 elevado ao quadrado. Você está com HP, Ana Luísa? Fala para mim. Com calculadora comum. Sim? Então, faz lá. 0,05 y eleva. O 1 é da fórmula. Isso. É da fórmula. Isso. Então, beleza. Posso ir para frente? A grande questão é a seguinte, Paulo, se cair exercício de... Se cair, não, gente, vai cair. Na prova, se tiver exercício de cálculo desse tipo aqui, vai ter a fórmula? Vai. Tá certo? Eu vou dar a fórmula para vocês lá. Tá certo? Aquele... Que isso? Qual que eu caí aqui? O nosso combinado. Nunca eu vou pedir uma coisa para vocês, ainda mais nesse tempo de adequação que a gente está, sem dar essa fórmula na prova. Eu sei que vocês consultam na hora da prova, vai lá, mas o que eu penso? Quando está consultando, está aprendendo. Quando tem a fórmula, está aprendendo também. Então, o importante é isso, porque agora não é hora de não aprender. Agora é a hora de se adaptar a esse cenário. O que seria esse erro amostral de 5%? Esse aqui, o que ele representa? Aqui, ó. Vou mostrar. Quanto um pesquisador admite errar na avaliação dos parâmetros de interesse numa população? Significa que 5% ele tem para errar na hora de fazer esse cálculo aí. É só isso. Deu para entender, Franciele? Top. Vamos embora. Agora, a gente vai começar com frequência. Frequência. Deixa eu ver se vai dar para mim fazer desse jeito. Frequência simples ou frequência absoluta ou simplesmente frequência.
de uma classe é o número de observações correspondentes a essa classe ou a esse valor. Tá certo? Exemplos. Temos que na frequência R1 a gente tem um 4, F2, 9, F3, 11, F4, 8, F5, 5 e F6, 3. Vamos junto. A soma de todas as frequências é representado pelo símbolo de somatório. Vocês vão achar lá na HP, tem esse símbolozinho de somatório. Depois a gente vai fazer isso, que significa o somatório de FI, que é igual a 40. Somou todos esses números aqui, ó. 4, 9, 11, 8, 5 e 3. O somatório de FI é 40. Dá para fazer isso direto na HP, tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês, como é que funciona isso. Vamos para frente. Assim, a tabela das estruturas do aluno do colégio A ficaria da seguinte forma. A gente tem 6 frequências. Vamos construir a tabela certinha. Aqui, ó. 6 frequências. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confere? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é dada pela letra I. Essa estrutura aqui, ó, é dada na tabela, tá certo? Vocês viram que aqui no enunciado não tem. Então, isso aqui, na hora da tabela, na hora de construir a tabela, isso aqui é dado. Isso aqui, ó, a gente representa. Então, I de 1 a 6, o FI é o 1, que equivale ao 4. Confere aqui, ó. 1, 4, 2, 9. Olha lá, ó. 1, 4, 2, 9, 3, 11, 4, 8, 5, 5 e 6, 3. E nós temos aqui que o somatório da frequência que a gente chama de FI, 40. Beleza? Vamos lá. Então, montamos a tabela. Primeiro passo. A frequência absoluta FI é o número de repetições de um dado. Então, FI aparece que repetiu 4 vezes, o 2, 9 vezes, e assim sucessivamente. Então, nesse slide aqui, a gente está explicando a tabela. Tá certo? A frequência relativa, que é chamada de FI minúsculo, determina-se dividindo a frequência absoluta pelo número total de dados da amostra, dando-nos o peso percentual desse dado. Para obter a frequência relativa em percentagem, basta multiplicar FI por 100. Vamos ver como é que fica. Não, vamos ver como é que fica, não. Isso aqui, caso precise, é só multiplicar a frequência relativa em percentual, que é o FI por 100. Aqui, ó. Só multiplicar esse izinho aqui vezes 100%. O que eu mais preciso é que vocês entendam a montagem dessa tabela aqui, ó, para a gente dar seguimento nos estudos. Então, vamos lá. Paulo, Fala comigo. Mas, no caso, esse FI lá da tabela é o resultado, não é isso? Essa estrutura e o izinho é o que já vinha na tabela, não é isso? Não, eu quero que você não fale resultado, não. Essa estrutura é um dado da tabela. Tá certo? Isso Sim. aqui é o que corresponde à frequência dessa estrutura aqui, ó. De FI entre 150 e 154, tem quantos números? Conta no dedinho. 4. Então, e de 154 a 158? 9. De 158 a 162? Mas por que de 154 a 158 tem 9? Não seria 4 também, não? Não, porque é cumulativo, né?
É por isso que eu sempre dou esse valor aqui para vocês. Não me preocupo com esse valor aqui, não. Esse valor aqui eu dou. Por isso que eu vim lá, ó, tá vendo? Eu dou assim, ó. E esse valor eu dou. Porque aqui a gente pode considerar o erro amostral. Por isso que eu não gosto que confunde. Eu dou esse valor aqui, na tabela de frequência. Tá certo? Tá. Então tá. Então vamos. Aí depois a gente vai começar a fazer uma comparação com os tipos de frequências, que a gente vem estudando agora, frequências relativas. Então, frequências relativas a gente vai chamar de FI, FR e zinho. São os valores das razões, esqueci do T aqui, desculpa, entre as frequências simples e a frequência total, ou seja, é a frequência em percentual. O propósito das frequências relativas é o de permitir a análise ou facilitar as comparações. Como é que fica isso? Frequência acumulada. Frequência acumulada é o Fzão maiúsculo e zinho. É o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de uma dada classe. A gente vai chamar de FK, que é igual a Fzinho 1 mais Fzinho 2 até infinito. Por enquanto é só teoria. Vamos lá. Frequência acumulada relativa. Vocês vão ver que aqui agora a gente começa a fazer cálculo. A frequência acumulada relativa, FRI, de uma classe é a frequência acumulada da classe dividida pela frequência total da distribuição, ou seja, é a frequência em percentual acumulada. FR izinho é igual ao F maiúsculo izinho dividido pela somatória do F izinho. Então, vamos devagarzinho. Passo a passo para montar a tabela. Vocês vão perceber que todo dado estatístico e que todo estudo estatístico, a gente vai montar uma tabela. Então, vamos lá devagarzinho. A sequência abaixo representa a observação de números de acidentes por dia em uma rodovia durante 20 dias. Então, a gente tem que na rodovia, no primeiro dia, tem 0, no segundo, 2, no terceiro, 0, no quarto, 1, e assim sucessivamente. Confere até agora? Vamos tabelar isso. Primeiro passo, a gente vai chamar de rol. É uma sequência ordenada dos dados brutos, nada mais é do que colocar a sequência em ordem numérica crescente. Nós vamos pegar isso tudo que está aqui e colocar em ordem crescente. Olha lá como é que fica legal. Lembrando que se repete os números. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se eu errei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vim aqui, o rol. 8 zeros, depois a quantidade de repetições do número 1, depois a quantidade de repetições do número 2 e depois a quantidade de repetições do número 3. Então, a gente tem um rol. Certo? Vamos lá. Segundo passo, construiremos a tabela de distribuição de frequência com as informações obtidas. Ou seja, a gente vai tabelar o rol. XI, que a gente vai chamar de zero. Quantas vezes o zero repetiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. XI, frequência F izinho, eu vou chamar frequência não. F izinho, 8. O 1. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. O 2. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. O 3.
1, 2. Fechamos. Então, a gente tem que o somatório do Fizinho (20). Tá ok? Então, vamos lá. Espera aí, gente, só um minutinho. Gente, só um minutinho, por favor. Ô, gente, é só vocês para me ajudar nessa hora mesmo. Só um pouquinho, tá? Deixa eu só ver se deu certo aqui. Isso também é estatística. Oh, Deus. Só. Então, vamos lá. Para a gente finalizar. Que é isso? O que eu fiz aqui? Voltei lá para o 22. Então, nós paramos aqui. Então, dúvidas aqui até agora, gente? Escreve lá para mim ou se está tudo certinho. Tudo ok? Então, vamos lá. Terceiro passo. Construindo... Deixa eu pôr no maior assim aqui. Construindo o FRI. É a frequência relativa e é a divisão da frequência simples pelo número real de elementos de X maiúsculo e zinho. Olha lá. Eu peguei o 8, dividi por 20, então a gente achou o FI, o FRIzinho. 8 dividido por 20, 0,40 ou 40%. 5 dividido por 20, 0,25 ou 25%. 5 dividido por 20, 0,25 ou 25%. 2,20, 0,10, 10%. Então, a gente tem que 1 dá 100%, que é o somatório disso aqui. Vê se tem alguma dúvida até agora para mim, por favor. Fala comigo, gente. Não, até que essa aí é tranquilo, tem a formulazinha, não é difícil. O problema de não é difícil. Isso é depois, porque já tem um exercício lá. Eu vou fazer um exercício só disso, para vocês fazerem só com a fórmula do lado. Porque aqui a gente está acompanhando passo a passo. E é o que a gente precisa fazer. Tá bom? Vamos lá. Quarto passo, a gente chama de FAC. É a frequência acumulada e a soma das frequências simples de Fizinho, desde o primeiro elemento com a frequência simples do elemento que o antecede. Olha lá. Isso aqui a gente chama tipo de tipo um diamante, um diagrama de flecha. Então, a gente não tem que o X maiúsculozinho é 0, 1, 2, 3. Olha aqui, ó. 0, 1, 2, 3. A gente fez duas colunas até agora, não foi?
Aí agora a gente vai para a terceira coluna. Ó. Depois, o FIzinho, 8, 5, 5 e 2. Como que a gente faz? A gente faz 8 mais 5, mais 13, mais 5, mais 18, mais 2, que a gente acha 20. Conferindo ao 20 aqui, ó. Tá vendo? O que que conclui? Não. Que é só somar as setinhas. Tá certo? Fala comigo, gente. Tá certo. Vocês entenderam que esse 8 aqui, ó, é o que repetiu. Esse 13 é 8 mais 5, Mais 13. 5. Esse 18 é o 13 mais 13 5, mais 5. 18. E esse 18 aqui, ó, é o 18 mais 2, 20. Que confere com o total da soma, que é 20. Fechou? Fechou. Beleza. Para fechar com chave de ouro, a gente vai agora ver o que é uma amplitude amostral. Número ou amplitude amostral. Maior menos menor, que é a amostra. Qual é o nosso exemplo? Olha como é que fica. Considerando a tabela dos alunos, temos... Vocês lembram que a gente começou a fazer a tabela lá atrás? Então, a gente tem um izinho de 1 a 6. A gente tem as estruturas que eu falei que é dado. Aí a gente foi achando não. A gente foi achando coluna por coluna até chegar aqui no final. Certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Chegou lá no final. Ou seja, dentro desse estudo aqui, ó, frequência acumulada relativa, sintetizando, a gente vai chegar a uma tabela, como a gente estudou aquela primeira tabela da análise das margens de preço e das margens de contribuições, para vocês responderem as seguintes perguntas agora. Quantos alunos têm a estrutura entre 154 centímetros, inclusive, e 158 centímetros? Qual a percentagem ou porcentagem de alunos cujas as estaturas são inferiores a 154 centímetros? Quantos alunos têm a estatura abaixo de 162 centímetros? E depois, quantos alunos têm a estatura não inferior a 158 centímetros? Tem resposta? Não. Aí, o que eu fiz para vocês agora exercitarem? Olha como é que é bacana. Nós temos aqui um rol. Olha como é que é o tamanho do rol. Agora vocês vão entender o que é um estudo estatístico. Está vendo o tamanho desse rol aqui, ó? Fala comigo, gente. Fala comigo. Sim. Olha só. Só para comparar. Olha o exemplo que a gente fez. Foi muito rápido. Peraí. Olha o tamanhozinho desse rol. Tá vendo? Viu? Esse está pequenininho, não tá? Fala comigo, gente. Sim. Tá. Pois é, tá pequenininho, né? Agora, desse pequenininho aqui, ó, a gente chegou nessa tabela aqui, não foi, ó? Não foi? Exato. Exato. Agora, dessa aqui, vocês vão chegar na mesma aqui, ó. Só que olha como é que é, não é que é difícil, como é que é trabalhoso o estudo da estatística. Desse rol, vocês vão construir essa tabela aqui para mim. Ô, Paulo, Fala comigo.
Mas essa tabela a gente chegou com base naquele da altura, aqueles outros, aquela que a gente fez anteriormente é outros números, não? Eu fiquei meio Pois é, perdida agora. é isso que eu quis dizer. Não, eu quis dar um exemplo lá só do rol. Ah, tá. Desculpa. É porque às vezes eu passo muito rápido aqui. Então, esse aqui, ó, vocês vão tentar fazer para mim, desse rol aqui. Tá? Combinado? Fala comigo, gente. Tá combinado? Sim, a gente vai fazer a tabela, ó, Isso. desse Aí, daí. ó, pede a Aquela tabela que você construção. fez no exemplo, a gente vai fazer aí. Isso, pede-se a construção de frequência para análise. Qual que é a tabela? Vamos ver. Essa tabela aqui é ou não? Sim. Então, pronto. Deixa eu interromper. Então, olha só. Vocês podem fazer esse exercício em trios. E aí vocês vão trocando ideia e fica mais... Não é que fica mais fácil, fica mais simples, porque ele é trabalhoso, mas depois que vocês pegarem o macete, vocês vão ver que não erra mais em relação a esse tipo de exercício. Tá certo? Vamos aos comentários agora. Sobre a volta. Vocês têm alguma notícia da volta, gente? Das atividades Nada presenciais? ainda. Hã? Nada Eu, ainda, pelo menos, Luiz? nada ainda. O que é que você está esperando, Luiz? Fala comigo. Ai, por mim poderia voltar, né? Então, parece que está programado uma reunião com a prefeitura amanhã. Não tenho certeza. Aí, se eu incomodar amanhã vocês na sexta, qualquer que seja a resposta, eu falo para vocês. Eu já sei, não é fofoca não, tá, gente? Que a maioria das instituições aqui não querem voltar. O porquê disso? Por Manhuaçu ser uma cidade pobre. Nada concreto, e se eu ouvir na rua, não sei. Mas assim que sair o decreto, eu aviso para vocês. Tá certo? Ok, então. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Qualquer dificuldade na hora de fazer os exercícios, podem me chamar e eu estou à disposição aí. Tá bom? Obrigada, boa noite. Boa noite, grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente quinta e um excelente final de semana para vocês. Muito Para obrigado você pela consideração também. de sempre. Um abraço. Igualmente. Tchau. Tchau. Tchau.